Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar aí mais uma aula, né, gente? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de física. Bem por aí? Então, dando continuidade aos estudos, agora em casa, né, gente? Muita preocupação, mas vamos lá. Calorimetria. Calorimetria é um assunto que remete a calor. O que é calor, afinal, né, gente? O que é essa coisa chamada calor? Aí temos, então, a definição, olha só, ok? A definição do quê? Do que é calor? Calor é energia em trânsito entre corpos cujas temperaturas diferem, certo? Muito bem. Um pouquinho para pensar nessa frase, o que quer dizer isso. Calor é a energia que passa do corpo quente para o corpo frio, certo? Então, calor não pode estar, mesmo a gente usando no cotidiano, a gente vai ver daqui a pouquinho essa parte, certo? Trânsito, passa, certo? Transferida, cujas temperaturas diferem. Tendo temperaturas diferentes, teremos então essa energia passando do corpo quente para o corpo frio. Tranquilo? Olha só, é muito comum esse tipo de expressão. Hoje está calor, né? Bem, comum, porém, para as questões científicas, isso está errado, certo? Não quer dizer que você não vai poder falar no seu cotidiano. Então, olha só, no seu cotidiano você vai falar de novo, né? Continua lá chamando calor de temperatura. Temperatura de calor não tem problema nenhum. O problema é que a gente precisa dividir o que é conceito científico, a linguagem científica e depende dos sentidos corretos da palavra. Na verdade, a gente vai usar as definições, né? Então, calor no sentido de estar quente, professor. Calor, mas eu quis dizer assim. Então, tome cuidado com o que eu quis dizer, o que eu escrevi, certo? Quando for escrever, calor é energia que passa do corpo quente para o frio, correto? Calor é energia que passa, é energia em trânsito. Calor não pode estar. Então, tome cuidado com isso. No cotidiano, sim. Continue usando as palavras aí, né? Porque a língua precisa evoluir, claro, para ser compreendido, né? Se você compreendeu o que o outro falou, na fala tudo bem, lembra disso. Porém, conceitualmente errado aí, dizer que hoje está calor. Isso tem pegadinhas em vestibular, né? Então, estou sentindo, né, calor, não é isso? Estou sentindo frio. Por que eu sinto frio? Essa perda de calor para o ambiente, não é isso? Esse fluxo de calor do meu corpo para o ambiente é que faz esse aspecto de eu sentir o que é frio. Mas frio e quente é outra coisa, hein? Cuidado aí. Tudo bem. Então, tome esse cuidado de relacionar corretamente as palavras. Calor é energia. Se calor é uma energia, calor pode ser medido, certo? As energias são medidas em Joule. O calor também vai ser medido em Joule. Porém, a gente sabe, né? Vocês já escutaram em algum lugar a respeito de caloria. Então, caloria aí a 4,18 Joule, 4,2 Joule, ou podemos até aproximar para 4, depende de qual for, né, a ideia por trás. E aí temos a definição de caloria. Olha só que legal. Caloria. Uma caloria é a energia necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água líquida, de 14,5 até 15,5 graus Celsius. Bom, essa é a definição de caloria. Bom, então para elevar ou variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, certo? É necessária uma certa energia. E essa energia foi chamada de caloria. Depois, mais tarde, com a experiência do Joule, é que veio a se ter a relação de que caloria não vale, uma caloria vale 4,2 Joule. Muito bem. E aí, vindo disso, a gente tem a definição de calor específico sensível. Bom, para a água é 1 pela definição, certo? O calor específico da água é 1 por conta da definição de caloria. E aí, a partir desse, foram feitos experimentos para saber de outros materiais. Alumínio 0,22, ferro 0,11 e ouro 0,032. Olha só que legal. Por experiência, alguns podem falar, né? Eu prefiro usar a panela de alumínio espessa do que a panela de ferro fina para fazer arroz. Por quê? Talvez na panela de ferro fino você tenha queimado o alho, não é isso? Olha lá por que isso. Porque são necessárias 0,22 calorias para variar a temperatura, né, de 1 grama de alumínio em 1 grau Celsius. Então, se é maior o valor do calor específico e forem massas iguais, nós vamos ter uma maior quantidade de calor para variar a mesma, né, relação de variação de temperatura do alumínio e do ferro. Então, tome esse cuidado. Se forem massas iguais,
quando for massa diferente? Bom, aí é que tá. A gente vai ver daqui a pouquinho a capacidade térmica. Mas continuando aqui, ó. Se caloria, né, é a energia necessária para variar a temperatura da água, uma caloria. Essa energia é pouca ou é muita? Uma. Isso aí com alumínio, com ferro. Então vamos notar que caloria é uma unidade grande, né? 4,2 joules. Pensando no mundo que temos e a quantidade de água que temos nesse mundo. Então, isso explica muita coisa. Por exemplo, as amplitudes térmicas, né, da Amazônia em relação ao Cerrado. Vocês já discutiram isso na aula de geografia, por exemplo? Por quê? A amplitude térmica na Amazônia é menor durante o dia do que no Cerrado, porque contém água. Isso aí. Lembra da piscina? De manhã a água está fria, à tarde a água está quente. Por quê? Por conta disso aí, ó. Olha o calor específico de outras substâncias e olha da água. Certo? A água, então, em grande quantidade, vai precisar de muito calor para aquecer, vai precisar perder muito calor para resfriar, e aí a gente tem a água como regulador térmico de ambiente. Bom, e se as massas forem diferentes ou forem substâncias diferentes? Como é que a gente vai tratar isso? Vai tratar isso com a capacidade térmica, ok? Vai expressa a quantidade de calor para variar a temperatura em 1 grau Celsius de um corpo. Olha lá, anotem aí. A um corpo, para um corpo. Temos as equações aí. Bom? Mas notem que é para um corpo, certo? Um corpo de massa M composto por uma substância que tem um calor específico C, vai ter uma certa capacidade térmica, ok? Ela pode ser determinada pela quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Essa é importante aqui, ó. Que é assim que a gente faz experimentalmente. Então, dois corpos de mesma massa, expostos à mesma quantidade de calor, radiado ou condução, seja ali, no mesmo forno, não é isso? Estão recebendo a mesma taxa, porém um corpo tem uma variação de temperatura muito maior que a do outro, certo? Ou ocorre mais rápido, né? Essa variação de temperatura. Então, pensar só na questão de ser maior ou menor. Quanto maior for a variação de temperatura sofrida pelo corpo ao receber certa quantidade de calor, certo? Quanto maior for a variação de temperatura, menor é a capacidade térmica do corpo. Então, um corpo que resfria rapidamente, a capacidade térmica é pequena. O que aquece rapidamente também. É o caso do alumínio. Lembra lá? Alumínio aquece mais rápido que a água, também resfria mais rápido que a água. Isso que vocês já devem ter feito aqui experimento. Na casa da vovó, geladeira, não é isso? Pega um copinho de alumínio, põe água, põe no congelador lá, rapidamente resfria a água, não é isso? Coloca no de plástico para ver o que acontece. Demora muito. Bom, vamos aí então à equação, né, da calorimetria mais importante, né, que é igual a MC, variação de temperatura, que será usada muito aí, certo? E é isso aí, gente, por hoje. Temos aí a quantidade de calor, massa, calor específico sensível e variação de temperatura. Bom, boa sorte com a lista de exercícios. Até a próxima aula.